mandado de injunção, portanto, ele seria um remédio para aquilo que a doutrina chamou, e eu acho essa expressão bem bonita, síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Para combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais, para que as normas constitucionais não padeçam dessa doença de inefetividade, ou seja, para dar concreção às normas constitucionais, nós, então, poderíamos manejar o mandado de injunção de forma rápida e eficiente, né? Na Assembleia Nacional Constituinte, um exame, né, de arqueologia jurídica vai nos revelar que a concepção do mandado de injunção estava ligada ao direito à educação, à vontade, né, de encontrar mecanismos que nos aproximassem da efetividade de um direito social, especificamente do direito à educação, embora o produto, né, esteja desvinculado ao direito à educação, servindo para os direitos de uma maneira geral. Mas interessante, né, sacar que na origem ele estava vinculado ao direito à educação. Uma das primeiras discussões envolvendo o cabimento do mandado de injunção era com base nesse dispositivo tão sensível e humano, que é o artigo 5º, inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Imaginou-se o seguinte, no caso concreto, a presidiária não conseguia amamentar seu filhinho recém-nascido porque a direção do presídio não fornecia as condições, não permitia, né? Então, se discutiu, seria o caso de mandado de injunção, já que há um direito constitucional que não consegue ser efetivado na prática, mas isso é polêmico, mas a interpretação prevalecente é no sentido de que não, sabe por quê? Porque essa é uma norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata. O problema com essa norma não é a falta de norma regulamentadora, o mandado de injunção era para suprir deficiências normativas, deficiências de regulamentação. Aqui não é um problema de regulamentação. Aqui há um direito de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Nós não precisamos mais perder tempo discutindo regulamentação. Se a autoridade pública, de forma abusiva ou ilegal, inconstitucional, não permite o usufruto de um direito líquido e certo, digamos, né, de um direito de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não precisa de mandado de injunção. Por exemplo, um mandado de segurança já resolveria, né? Quem poderia impetrar mandado de injunção? Bom, logo se firmou o entendimento, né, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de que caberia mandado de injunção individual ou coletivo, o Ministério Público e a Defensoria Pública poderiam ser autores, partidos políticos, organização sindical, entidade de classe ou associação. Isso tudo foi consagrado na Lei 13.300 de 2016, tanto para a tutela de interesses individuais, como também para a tutela de interesses plúrimos, meta-individuais. Discute-se se pessoa jurídica de direito público, por exemplo, um município, poderia impetrar mandado de injunção. Quando o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão, ele enfrentou essa questão muito topicamente numa situação que envolvia a criação de novos municípios. E naquela ocasião, ele entendeu que o município não tinha legitimação ativa, mas ponderou que esse entendimento não deveria valer como regra. Então, eu mesmo acho que, a depender da situação, nós poderíamos, se o Ministério Público, partido político, se nós podemos tutelar esses interesses meta-individuais, por que não uma pessoa jurídica de direito público? Ainda que o Supremo Tribunal Federal, sem que quisesse estender esse entendimento de uma maneira geral, né, embora nesse caso específico o Supremo Tribunal Federal não tenha aceito a legitimação do município. Mas uma das mais importantes perguntas é o que se pode fazer com o mandado de injunção. Num primeiro momento, se equiparou, nos seus efeitos, né, quanto às consequências, houve uma equiparação do mandado de injunção com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e se entendeu que um mandado de injunção vitorioso apenas permitiria comunicação ao órgão normativo omisso ou a consignação de um prazo ao administrador. Essa foi uma interpretação muito frustrante, que as pessoas se perguntavam, né, mas para que a Constituição teria criado dois mecanismos com uma efetividade tão limitada, uma eficácia tão restrita?
foi a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendendo que o mandado de injunção não serviria para suprir a lacuna, apenas para comunicar ou dar um prazo. Caso de estabilidade de servidor público, número de deputados, limitação da taxa de juros, que inclusive é um dispositivo que já foi revogado, numa jurisprudência que ficou conhecida como posição não concretista. Mas depois, o Supremo Tribunal Federal entendeu que talvez o mandado de injunção, ainda que ele não suprisse a lacuna, ele permitiria remover os obstáculos ao exercício do direito constitucional. Por exemplo, na indenização para pessoas prejudicadas pelo regime militar anterior, na indenização que deveria ser fixada por uma lei prevista no artigo 8º, parágrafo 3º, o Supremo Tribunal Federal disse, olha, se o Congresso Nacional não fizer essa lei em tal prazo, deu um prazo, disse o seguinte, as pessoas podem entrar na justiça e pedir que o juiz fixe a sua indenização no caso concreto, se e enquanto não vier a lei. E, igualmente, com relação à imunidade tributária prevista no artigo 195, parágrafo 7º, enquanto não viesse a lei, as entidades poderiam obter na justiça o reconhecimento dessa imunidade tributária numa jurisprudência que ficou conhecida como posição concretista individual intermediária. Já era possível remover os obstáculos ao exercício do direito, chegando ao ponto de fixar um prazo para o legislador via mandado de injunção. Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal acaba permitindo a viabilização do direito constitucional em concreto, como, por exemplo, no caso da aposentadoria diferenciada para os servidores públicos que trabalhem em condições insalubres, etc. O Supremo Tribunal Federal disse que esses trabalhadores têm sim o direito, e nós, enquanto não vier a lei específica, determinamos a aplicação da lei que vale para a iniciativa privada. Muito interessante, portanto, supre-se a lacuna para aqueles casos, vários casos em que o mandado de injunção foi proposto, utilizando-se para suprir a lacuna uma legislação já existente, respeitando até a vontade do Congresso Nacional, porém adaptando-a, né, às vicissitudes do serviço público. E tantos foram os mandados de injunção sobre esse caso, tão numerosos, que o Supremo disse que os ministros poderiam decidir monocraticamente, para não precisar sempre submeter ao colegiado, numa jurisprudência que ficou conhecida como posição concretista, porque agora nós podemos dar concretude ao direito, porém individual, posição concretista individual direta. Também nesse mandado de injunção 1034, o ministro Eros Grau verbalizou que, no mandado de injunção, o Poder Judiciário não define norma de decisão, mas enuncia a norma regulamentadora que faltava para, no caso, tornar viável o exercício do direito da impetrante, servidora pública, à aposentadoria especial. Portanto, uma posição concretista individual. A partir de vários mandados de injunção como esse daqui, que discutia a greve no serviço público, prevista na Constituição e até então não regulamentada, o Supremo Tribunal Federal resolve atribuir efeitos erga omnes, até por força do princípio da igualdade, da isonomia e da impessoalidade, né? Reconhecer que o direito de greve no serviço público pode ser exercido a despeito da norma regulamentadora, de alguma forma, não serve apenas para uma pessoa, mas para toda uma situação. Dito, então, que o Poder Judiciário está vinculado pelo poder-dever de, no mandado de injunção, formular supletivamente a norma regulamentadora de que carece o ordenamento jurídico. Via mandado de injunção, o Judiciário formula a norma numa jurisprudência interessantíssima que revela a evolução, né, da leitura que se tem feito do mandado de injunção, numa jurisprudência conhecida como posição concretista geral, em que se atribuem efeitos erga omnes ao mandado de injunção. Talvez o caso mais interessante, mais impactante de mandado de injunção que adota essa posição concretista geral e que foi julgado junto com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, né? Portanto, duas ações, duas técnicas processuais diferentes para discutir a mesma questão. O Supremo Tribunal Federal reconhece a criminalização da homofobia, determinando a aplicação
da lei do crime de racismo, né, a Lei 7.716, de 1989, para os casos de violência, grave ameaça e assassinato de pessoas por conta da sua identidade de gênero ou orientação sexual. É esse mandado de injunção, como eu disse, julgado junto com uma DO, um exemplo muito interessante de posição concretista geral em que são atribuídos efeitos erga omnes, né? Na voz do professor Dimitri Dimulis e da professora Soraya Lunardi, até 2007 eram protocolados no Supremo em torno de 500 mandados de injunção por ano por conta como se diz, perdão, em torno de 50 mandados de injunção por ano, super pouco, até por conta dessa jurisprudência tímida, né, de equiparação que o Supremo Tribunal Federal fazia com relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas depois, com essa evolução jurisprudencial, entre 2009 e 2013 foram protocolados quase 5.000 mandados de injunção, média de 1.000 ao ano, mostrando que essa evolução jurisprudencial transformou o mandado de injunção em um verdadeiro sucesso de público, né? Por exemplo, nós temos o mandado de injunção 7.300, olha só em que número nós já estamos, em que o Supremo Tribunal Federal, em 2021, considera o mandado de injunção procedente em função da omissão do Executivo Federal, do governo federal, em fixar o valor, quer dizer, não é para atribuir um valor, mas para que o Poder Executivo efetivamente fixe o valor da renda básica da cidadania prevista na Lei 10.835 de 2004, um mecanismo muito importante de renda básica, de combate à desigualdade, de assistência, não é, às pessoas mais vulneráveis e desamparadas desse país tão iníquo como é o Brasil, né? E aí, nesse mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal determina que o presidente da República, para o exercício financeiro seguinte, fixe o valor disposto no artigo 2º da lei para o extrato da população brasileira em situação de maior vulnerabilidade e aproveita para mandar uma mensagem, fazer um apelo, né, aos poderes legislativo e executivo que atualizem os valores de alguns benefícios sociais justamente para acalentar essas pessoas mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico da sociedade brasileira. Então, olha só, um mandado de injunção mais ou menos recente, declarado procedente, mostrando, né, como o mandado de injunção serve como um mecanismo também de fiscalização, de censura, de crítica, né, e em relação às omissões, nesse caso específicas do governo federal. Um dos últimos mandados de injunção, protocolados em setembro de 2022, seria esse, só para dar uma nota, né, de até onde, de atualidade, de que os mandados de injunção ainda são propostos, né, e que eles têm, eventualmente, eles têm essa possibilidade de manejo. Não deixa de ser interessante como um mecanismo, né, vocacionado para a tutela de direitos subjetivos vulnerados, porque previstos como direitos constitucionais não podem ser executados no plano concreto por falta de norma regulamentadora, como um mecanismo criativamente previsto na Constituição de 1988, que autorizaria os juízes suprirem essa lacuna se e enquanto não viesse a norma regulamentadora, como esse mecanismo acabou transcendendo as expectativas, né? Nascendo num contexto de expectativas frustradas, depois transcendendo e servindo até mesmo para a tutela de interesses de direitos meta-individuais e servindo, inclusive, com uma eficácia universal, oferecendo lenitivos, né? Suprindo lacunas normativas, como no caso interessante da greve no serviço público, da aposentadoria especial para os servidores públicos que trabalham em situações diferenciadas, e quase aconteceu isso também com o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, mas assim, quando o Supremo Tribunal Federal já tinha dado indicação de que o mandado de injunção seria procedente, o Congresso Nacional edita a norma, mostrando que o mandado de injunção serve até mesmo como uma interessante forma de diálogo entre os poderes, permitindo ou fornecendo estímulo, né, para que o Poder Legislativo edite a norma geral, abstrata para todos e já não seja mais necessário o mandado de injunção. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, previsto no artigo 7º da Constituição e que estava
vamos dizer assim, desativado por falta de norma regulamentadora, conheceu a sua lei, talvez um pouco em função de um mandado de injunção. Espero que essa nossa conversa tenha tido algum proveito, eu me esforcei bastante, eu desejo assim que os seus estudos sejam muito bem sucedidos.